Opa, bom ou não? Bom, e tu? Aí na luta, tudo jóia, graças a Deus. Como E o está? frio? E o frio aí na Brasólia? Hoje está mais frio, né? Ontem estava frio, hoje está. Até o Naí, até o Naí tá fazendo frio, meu amor. Como se diz? Tá tendo que puxar uma coberta, né? Não tá? Pois é, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Você está no perfil marcos.paula.tma. Marcos e eu somos irmãos, somos terapeutas manuais avançados, somos desenvolvedores do método de terapia manual avançada. Temos aí pelo menos 18 anos de experiência em consultório, fazendo apenas isto que vos falamos. Nunca fizemos outra coisa. Apenas isto. É verdade. Então, é um E o, grande prazer sempre ter vocês aqui. e o objetivo do perfil do nosso aqui é ensinar fisioterapeuta a descobrir a origem da dor, né? Um dos grandes Uhum. problemas que vemos e que experimentamos já também é justamente isso, de não saber por onde começar, de não compreender as dores, né? Uhum. Assim, Uhum. achar que tudo é biomecânica, achar que tudo é músculo-esquelético, que os problemas sempre estão que os problemas sempre estão nos músculos, nas articulações. E nós estamos aqui para falar para vocês que não é. Existe uma alta hierarquia no corpo que vai ser preservada às custas de uma sobrecarga na baixa hierarquia, que são os músculos e ossos. Então, é sobre isso que falamos, é isso que fazemos, é sobre isso que vamos falar hoje, não é? E muito interessante hoje, né? Enxaqueca, você sabe tratar ou você encaminha? O paciente aparece no consultório com enxaqueca, com dor de cabeça, com cefaleia. Você sabe o que fazer ou você vai encaminhar esse paciente? Você realmente acha que está tudo ali, que pode ser tensional apenas, né? Tensão muscular, ou você vai tentar tudo que sabe, não vai ter resultado e vai encaminhar esse paciente para o neuro, vai encaminhar esse paciente para uma medicação. E falando sobre isso, nós já queremos entrar nisso de sair desse pensamento de que tudo é biomecânica, né, Marcos? Justamente. E tem em mente que a dor, ela é uma coisa boa, porque a dor nos indica que tem algo que não está funcionando bem, e normalmente isso não está funcionando bem porque existe alguma disfunção na alta hierarquia, né? Então, é extremamente importante que você entenda isso, você como fisioterapeuta entenda isso, que existem tecidos mais vitais e esses tecidos mais vitais serão protegidos, né? E inclusive uma enxaqueca ou uma dor de cabeça, ela é causada também por proteção a esse tecido. Se você for olhar, né, de como que as coisas funcionam no cérebro, a vascularização, você vai entender perfeitamente isso, né? Hoje nós fizemos umas enquetes, né, Paula, no grupo aí, perguntando sobre isso, se consegue tratar, se tem bons resultados. Algumas pessoas responderam que até tratam, que às vezes o resultado não é tão bom, né? Então, passa por aí, Uhum. Qual né? vai ser a bola da vez hoje? Porque, assim, são várias altas hierarquias, né? Mas hoje, em especial, nós queremos te convidar a abrir a sua cabeça e perceber que é muitíssimo importante abordar, conhecer uma estrutura, né, Marcos? Isso. Semana passada nós falamos das dores cervicais e falamos Fáscia da cervical. face cervical média, né? Uma estrutura que ninguém dá muita.
moral, mas que nós vimos que tem extrema importância. E hoje nós vamos falar sobre a veia jugular, né? Por que que essa veia jugular é tão importante para, não só nos casos de cervicalgia, mas para todos os problemas normalmente que dão ali na região da cabeça, uma congestão, qualquer tipo de congestão venosa ali, né, Paulo? Uhum. Então, a veia jugular, se você nunca olhou para ela com carinho, é bom que você fique aqui na live aqui conosco para ver isso, né? E eu não sei, assim, quando tinha aula de anatomia, né? No primeiro ano da faculdade, eu olhava assim, eu lembro que eu tinha um terrorzão da neuroanatomia. Eu falava, meu Deus do céu, que quantidade de coisas. E quando tinha a anatomia normal, eu falava, não, que beleza, e eu preciso saber só os músculos, os ligamentos, origem, inserção, inervação e ação. Justamente. Qual é a nossa surpresa agora? Que com 20 anos de formada, a gente estuda só o quê? Só anatomia. E principalmente anatomia vascular, anatomia do sistema nervoso. No, olha eu falando errado de novo. Venoso. Então, é extremamente interessante a gente pensar na biomecânica da vascularização do cérebro, né? Nós temos, do lado esquerdo, nós temos a subclávia esquerda, que dá origem à artéria vertebral. As duas vertebrais vão subir posteriormente no cérebro, no pescoço, pelo canal vertebral das vértebras cervicais. E anteriormente nós vamos ter as duas carótidas, a carótide interna e a carótide externa. Uhum. Então, isso lá na frente, a hora que chega no cérebro, a carótide externa, ela normalmente... boa noite, Julene. Ela vai vascularizar a face, né? E a carótide interna, ela vai subir e formar o polígono de Willis lá em cima. O que é que isso nos diz, já que nós estamos falando de veia? Quando a gente pensa na artéria, nós já falamos isso aqui várias vezes, a túnica média da artéria, no caso falando do próprio vaso, ela é mais espessa e a artéria não vai perder, não vai ser comprimida. Dificilmente uma artéria é comprimida e dificilmente uma artéria se rompe, né? É difícil você ter um rompimento arterial. Boa noite, Helena. O que acontece? Nós temos 6 entradas de sangue arterial no cérebro. Sangue arterial é extremamente importante, a gente sabe disso. Nós precisamos, o nosso cérebro ele é uma máquina constante, trabalha o tempo todo, precisa de muito sangue. Então, nós temos 6 entradas de artérias. E nós temos vários plexos venosos que drenam as regiões do cérebro. Então, nós vamos ter o seio cavernoso, que vai drenar toda a parte ali do seio, no seio esfenoidal ali, que vai drenar olhos, a região da face. Nós temos seio sagital, seio parietal. Sagital inferior, seio Nós vamos ter uma série de seios que drenam cada parte específica dos lobos das regiões cerebrais. Porém, todos esses seios se convergem para um único lugar, que são as veias jugulares, que vão sair... O áudio não está saindo? Está escutando, Paula? Tô. Alguém mais não está escutando o áudio? Mais alguém com problema? Digam aí para nós, por favor. Se tem mais alguém que não está nos escutando. Tá. Nós vamos continuar, vocês vão falando. Se tiver, avisa, porque a Paula está me escutando bem, não tá, Paula? Tá normal, sim. Tá normal. Beleza. Então, olha só. Todos esses vasos, eles convergem para onde? Para a veia jugular, que vai sair pelo forame, jugular, entre o occipital e o temporal.
Então, olha só que interessante. Nós temos muito sangue arterial e somente duas saídas, né? E lembrando que a artéria não é comprimida, mas a veia sim. A túnica média das veias, elas são mais finas, então você consegue comprimir isso. Uhum. Então, aqui nós já entramos num grande conflito que pode acontecer. Se houver tensão no trajeto dessa veia jugular, seja na saída do forame jugular, seja tensão na região anterior do tórax, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o retorno venoso de alguma forma. Pense, não é que o sangue vai ficar engurgitado lá no cérebro e a cabeça vai inchar, não, também. Por favor, né? Mas o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diminuição dessa drenagem venosa do cérebro. E quando você diminui a drenagem venosa, sangue venoso é sangue mais rico em toxinas, um sangue mais ácido. E sangue mais ácido, você tem um acúmulo de toxina. E toxina causa dor. Então, você vai ter uma dor de cabeça por congestão venosa. E você sabe onde que isso acontece muito? Sabe aquela dor de cabeça pós-atividade física? A pessoa faz a atividade física e tem dor de cabeça. Por quê? Porque você tem um aumento muito grande de aporte vascular arterial e a saída tá pior. Então, você tem uma congestão vascular no crânio e isso causa muita dor, né? E é muito interessante isso que o Marcos está falando. O sangue arterial, ele vai chegar. Tanto é que a inteligência do corpo é absurda, né? Você olha o polígono de Willis, você vê a quantidade de entradas para as artérias. Por quê? Deu errado plano A, deu errado plano B, deu errado plano C, tem colateral, tem isso, tem aquilo. Vai chegar, vai chegar. É importantíssimo. Mas na hora de sair, vocês veem que é mais delicado, vai entrando em sistemas de drenagem, né? A quantidade de seios. E quando você olha as imagens anatômicas da quantidade de seios venosos, você percebe uma coisa, quem fez essa observação e fala sobre isso muito é Jean-Pierre Barral. O Barral diz: o sistema venoso protege o sistema nervoso. Então, não é à toa que você tem essa quantidade de seios, não é à toa que você tem essa quantidade de seios ali em torno da dura mater, né? Em torno desse cérebro. É para drenar, mas ele também tem a função de proteger, de proteção, de acolchoamento, de tudo. Então, se tá tudo tão próximo, e aí eu tenho o quê? Essa congestão, quem vai sofrer? Também o sistema nervoso, né, Márcio? E assim, nós sabemos que 85% do sangue que está no corpo está no sistema venoso, né? Só 15% está no arterial. Então, o que acontece? O próprio sistema venoso ele tem capacidade de acoplar. Por exemplo, digamos que eu estou com piora no retorno venoso. Ele tem capacidade de se engurgitar Também. e de acomodar aquele sangue. Mas quando isso se mantém por muito tempo, aí você começa a ter problemas, né? E aí também nós temos duas jugulares. A jugular interna, que é a jugular que drena do crânio, né? E nós vamos ter a jugular externa, que drena da face. Nós estamos falando só de crânio, mas, por exemplo, você pode ter dor na face, né? Dor na face por piora na drenagem da jugular externa. Inclusive, a jugular externa ela é um marcador importante de insuficiência cardíaca. Por quê? Porque aí o sangue começa a represar, e aí, como a jugular externa é que a gente consegue ver, então você vê o paciente, né, a engurgitação. Aí você vê o tanto que o processo, que o sistema venoso ele é importante, né? Ele forma também como se fosse um rebote para
para a parte venosa. E essas duas veias, elas vão descer. A jugular interna, ela vai descer e se conectar com a subclávia para fazer o tronco braquiocefálico, que vai drenar para a veia cava superior e vai drenar para o átrio direito, né? E Aham. Jugular a esquerda. jugular externa, ela drena direto, ela vai drenar para a subclávia também. Então, assim, aí nós entramos nas estruturas, se nós formos pensar, que podem, né? Ah, beleza, tem uma drenagem que sai do forame jugular, passa na região anterior do pescoço, drena para a veia subclávia, que se torna braquiocefálica, que vai drenar. Beleza. Quais são os pontos dessa estrutura que podem ser comprimidos? É isso que você tem que pensar. Uhum. Beleza. Quais são? Nós temos o primeiro de todos, que é a saída principal, né, Paulo? Forame jugular. Básico. Aí Forame você jugular. passa junto, né? Com ela. Isso. Nervo muito importante, que é o nervo vago. E Né? você sabe que a via ela é aferente, mas ela também é eferente. Ela dá e ela recebe informação. Então, se você tiver uma disfunção de qualquer víscera que afete o vago, você pode ter uma tensão no forame jugular e o forame jugular vai... Porque não é que é um buraco que não tem nada em volta, né? Existe tecido ali que protege esse forame jugular também. Então, você vai ter uma tensão no vago, pode gerar tensão no forame jugular. E aí, essa tensão visceral pode piorar o retorno venoso. Esse é um dos motivos também que uma tensão visceral pode causar enxaqueca por congestão vascular, por piora no retorno venoso a partir de uma tensão no vago, não é? Então, nós já começamos a abrir o leque, né? E aí a mesma história. Se essa jugular de alguma forma está sofrendo alguma tensão e cria uma congestão, ela comprime quem? O vago. Isso, mesma coisa. Então é um paciente que pode ter dificuldade de deglutir, um paciente que fica enjoado, um paciente É. que tem salivação, Normalmente tem a enxaqueca e tem náusea junto, né? náusea junto, começa a salivar, o paciente começa a salivar. Eu tinha muito uma dor de cabeça desde. Deixa eu só perguntar um negócio aqui, Paula. Faz sentido para vocês, pessoal? Isso que nós estamos falando? Tem 20 minutos que eu e Paula estamos falando aqui de uma Ninguém tá estrutura. nada. Vocês não estão Faz nem. sentido isso que nós estamos falando, dessas relações anatômicas? Vocês concordam com isso ou não? Ajuda a gente aqui. Porque, É, né, nós vamos estamos... conversar, vamos perguntar, vamos falando com a gente. Ou é um negócio Isso. assim que vocês estão achando que nós estamos viajando na maionese aqui. Isso, conversa, não é? Faz muito sentido. E essas coisas estão todas aí. É porque a gente não olhou para elas, entende? A gente não olhou, né? Aquela história. Quando você começa a estudar essa questão da drenagem venosa, da onde que vai, para onde que vem, você começa a prestar atenção. Por exemplo, nós já falamos do forame jugular, né, Paulo? Uhum. Mas, por exemplo, toda a região anterior do pescoço, toda a região anterior do pescoço aqui, ó, ela está conectada. Nós falamos sobre a fáscia cervical média, e a fáscia cervical média, ela ajuda no vazio inalatório. Né? Nós falamos, né, Paulo? Uhum. Na live passada. Sim. Então, se você tem... E a fáscia cervical média, ela é contínua com o pericárdio. A fáscia cervical média, ela é contínua com o pericárdio. Se eu tenho uma tensão no pericárdio, o que pode gerar uma tensão no pericárdio? Um acidente, né? Um trauma, queda sobre a mão, No externo, uma uma pericardite. pancada no externo, uma pericardite, um processo inflamatório importante, Cirurgia cardíaca. uma cirurgia cardíaca. Gerou uma tensão no pericárdio. Isso repercute na fáscia cervical média. E a fáscia cervical média, ela tem uma ação interessante, que os músculos infraioides, eles mantêm a fáscia cervical média numa posição
como é que fala? Ótima. Qual é a posição ótima? Tensionada para manter o espaço para essas veias jugulares, as braquiocefálicas e tudo, drenar, né? Fazer a sucção. E aí nós temos o vazio inalatório, que é quando os ossos, a parte óssea da entrada torácica se afastam na inspiração, primeira costela baixa, clavícula afasta, escápula afasta, e isso abre a várzea cervical média, e isso vai gerar uma pressão que suga o sangue. Então, esse movimento, ele suga o sangue, fazendo uma pressão negativa. Se você tiver problema na entrada torácica, o que vai acontecer? Não? Aí te pergunto, vocês conhecem a entrada torácica? Quem conhece? Quem sabe quais são as estruturas da entrada torácica? Dá um joinha aí, fala. Ou levanta a mão, fala assim, eu conheço todas. Eu sei o que passa ali na entrada torácica. Por quê? Porque é extremamente importante. A entrada torácica é uma região fundamental da conexão. Exatamente. Justamente. Nós não podemos, né? É isso. Depois que Paula e eu começamos a olhar para a vascularização, não para a arterial, mas para o retorno venoso, né? Não, para os alunos do curso, a Priscila, a aluna do curso, vai entrar aula de tórax e fala muito sobre a entrada torácica, né? Mas a entrada torácica, ela é formada articulação clavicular, primeira costela, clavícula, cúpula pleural. Oh. Não, entrada torácica, não. Cúpula... Não, é porque o cara tá falando ali, ó, brônquio principal e artéria pulmonar. Não, entrada torácica é essa região aqui, ó, é de onde os vasos saem e entram no tórax. Eles saem para o cérebro e voltam. É essa região aqui, entendeu? Então, igual o Márcio estava falando, a esternoclavicular, primeira costela, cúpula pleural, pessoal, tá aqui, ó. Vocês entram aqui bem do lado, um dedo da esternoclavicular. Aí você não pode estar sentindo nenhum pulso. Então, você vai aprofundando o dedo de forma que você não sinta nenhum pulso. A cúpula pleural ela é palpável, ela tá aqui. Então, você consegue entrando aqui. E quando você inspira, seu dedo descer. Então, essa é a entrada torácica. Isso, aí lá nós temos cúpula pleural, nós temos gânglio estrelado, que é o gânglio cervical, gânglio simpático cervical inferior, que também está relacionado ao plexo cardíaco, uma série de coisas importantes. Nós temos plexo braquial, nós temos veia subclávia, artéria subclávia, tronco braquiocefálico. Tudo está relacionado com a entrada torácica, tá? Então, quando você tem uma disfunção nessa região, você vai ter, sabe, você pode justificar tudo isso que nós estamos falando. Tanto acima como abaixo dela. Como abaixo dela. Cervico-braquialgias, por causa do plexo braquial, como o que a gente está falando de hoje, que são as dores de cabeça, as enxaquecas, as cefaleias congestivas. Olha só que interessante. Deixa eu fazer um raciocínio breve. A pleura nós temos a pleura visceral, que é quem envolve o pulmão, e a pleura parietal. Entre elas existe um deslizamento. Quando o ar entra no pulmão, não é que ele enche assim, ele enche rodando. E ele faz esse movimento aqui, né? Então, você tem que ter um deslizamento das pleuras. Digamos que você teve, sei lá, vamos pensar, sei lá, alguma coisa, uma pneumonia, né? E aí deu uma infecção, perdeu o movimento ali. Isso
vai gerar uma disfunção nessa pleura. Nós já sempre falamos aqui que toda vez que tem uma tensão no corpo, o corpo protege aproximando, tirando dessa tensão. Então é mais ou menos assim, ó. Imagina que isso aqui é a cúpula pleural. A pleura está conectada embaixo. Aí a cúpula pleural é o que conecta, é o que faz a sustentação dessas vísceras torácicas na região cérvico-torácica. Uhum. Então tá aqui tá a cúpula pleural, a pleura insere embaixo e aqui da cúpula saem ligamentos. E nós temos alguns que são potentíssimos, que são os ligamentos costo-pleural e o ligamento vértebro-pleural que se insere nas transversas, né? Então olha só que interessante. E também a fáscia cervical média, que é essa que mantém a tensão das veias no pescoço para que possam drenar, tem uma conexão contínua com a clavícula, com a primeira costela, então é tudo mais ou menos ligado. Beleza, eu tenho uma tensão aqui. Aqui está a pleura, aqui está a cúpula pleural e aqui está a conexão da sustentação desse tecido. Se eu tenho uma tensão aqui embaixo, como que eu vou resolver isso? Eu tenho que ir diminuindo essa tensão. Então, aqui está a pleura, aqui está a cúpula e aqui está o ligamento. Como que eu resolvo isso? Eu aproximo isso aqui, né? Só que para eu aproximar isso daqui, eu vou gerar tensão em quem? Aqui. Eu vou gerar tensão no plexo braquial, eu vou gerar tensão na fáscia, que vai piorar o retorno venoso do pescoço, de uma série de lugares. Então, o que que eu faço? Eu faço isso. Só que nós temos uma outra adaptação, né, Paula? Do olho. Então, eu não posso sair daqui, mas o meu olho também não pode ficar assim. Ele tem que ficar perpendicular ao horizonte. Aí eu venho e faço assim, ó. Tumba. O reflexo vestíbulo ocular não vai deixar. Justamente. Então, entende como que funciona? Nós precisamos saber disso tudo para poder tratar. Cúpula pleural, fáscia cervical média. Nós precisamos saber que é a região anterior do pescoço. Nós precisamos saber do forame jugular. Nós precisamos saber de uma série de coisas. Porque é assim que o corpo funciona. E se você for pensar qual é o raciocínio do corpo, o raciocínio do corpo é inteligentíssimo. É inteligentíssimo. O que o corpo quer fazer? Preservar a vascularização. Simples. Simples assim. Preservar a vascularização. Tudo isso que o corpo faz, fala, eu preciso tirar atenção. Eu preciso tirar atenção nessas estruturas mais vitais. Obrigada. Falando que gosta de assistir as aulas. Hoje eu quase morri de rir. Saiu um rios que eu mostro a importância de se trabalhar a região medial do membro inferior. E aí eu marquei, né? Uni os pontos e perguntei assim: isso te faz lembrar alguma coisa? Aí uma pessoa escreveu assim nos comentários: pelo amor de Deus, onde é que continua o vídeo que eu quero saber? Que eu quero saber. Que eu quero saber o que é isso. Provavelmente deve ser um leigo, né? Eu quero saber o que é isso. E a gente que tem a noção da anatomia olha e fala: poxa, é onde passa o sistema venoso. Então, assim, aí vocês olham para lá, tá bom, beleza. Mas como é que trabalha isso? Em que vocês podem nos ajudar? Eu já sei que tem que trabalhar a veia jugular e como é que eu faço com o que eu tenho, com o que eu sei, o que eu vou fazer para tratar essa veia. Então, lembra sempre que a gente precisa trabalhar onde? A gente gosta de começar sempre ali pelo jugular, né, Márcio? Pelo forame jugular. Então, relaxar a musculatura suboccipital, fazer uma inibição, né? Você pode colocar suas mãos assim e deixar a cabeça... Uma compressa quente. Cair, né? Sobre a mão. Tentar trabalhar o forame. Com uma mão você pega o occipital, do outro lado o temporal e empurra e faz a abertura, tá? Compressa quente, igual o Marcos estava falando, da região suboccipital. Eles são músculos muito pequenos, extremamente proprioceptivos, então, assim, trabalhar com mais especificidade, tentando sentir a fibra, não são
grandes movimentos. Esse é um dos trechos. Segundo trecho, aqui, ó. Região anterior cervical. Você pode trabalhar, você pode fazer um bom deslizamento dessa região aqui, ó, do digástrico, tá? Você pode fazer como se fosse um stretching aqui. Por quê? A jugular interna vai sair lá de trás, lá do forame jugular. Mas a jugular externa sai aqui, ó, do ângulo da mandíbula. Então, se você trabalhar esse digástrico e essa musculatura supra e infraioidea, você também libera, né, Márcio? Todo esse trajeto. Então, você pode fazer deslizando aqui, ó. Existe um ponto de fáscia no digástrico, que é aqui, ó. Tá? Você pode trabalhar isso aqui no seu paciente, busca a restrição, tá? Você pode trabalhar a região anterior, igual o Marcos estava falando. Você quer A mostrar? internet dela não está ajudando. Aí, vamos fazendo, vamos testando, aproveita, vamos fazer. Então, a gente pode trabalhar a região anterior. Dá para fazer aí, vamos fazer. Vocês estão fazendo nada mesmo, 9 horas da noite? Tem ninguém fazendo nada? Vamos testar em nós. Vocês vão buscar em toda essa região aqui anterior, entre as vísceras e entre a musculatura, em vocês mesmos, vocês vão perceber que tem região, ó, aqui dá para ver, ó. Aqui eu consigo, aqui menos. Ah, olha como eu já tenho tensão aqui, ó. E vai fazer bilateral. Aqui é bem melhor. No lado esquerdo tá ruim. Direito. Então, o que você vai fazer? Estira. Outra dica que eu quero dar, fisioterapeuta não trabalha com as mãos, fisioterapeuta trabalha com o corpo. Então, você coloca a mão e abre o cotovelo. Você coloca a mão e estira o cotovelo. Isso aqui é um bom trabalho, ó. Super específico. Você busca a região de maior tensão, encontrou e trabalha. Trabalha toda a região anterior. Isso aqui é o trajeto delas, ó. Então, ó, separa, abre o cotovelo. Separa e abre. Isso aqui, ó. Você está trabalhando todo esse trajeto. O que mais Melhorando. para fazer aí? Trabalhar o tórax, qualquer mobilização que você fizer no tórax, né? Às vezes você fazer bombeio aqui, trabalhar, coloca uma mão debaixo das torácicas e uma mão no externo, comprime assim, ó, e faz como se tivesse uma bola na mão. Você já vai trabalhar bastante o mediastino, você vai trabalhar todos esses grandes vasos que tem ali. Vou ensinar Entende? vocês mais uma, que lembrei agora. Uma que vocês vão trabalhar entrada torácica, tá? Vem palpando a primeira costela, acha o tubérculo da primeira costela, vem aqui, ó, nas transversas da cervical. É difícil fazer em mim, mas vamos ver se vocês conseguem. Aí. Então, aqui, ó, nas transversas cervicais, onde tem tensão, busca o tubérculo da primeira costela e, ó, estira. Ó. Você vai trabalhar o ligamento vértebro-pleural. Estira, tá? Então, ó, fixa no tubérculo da primeira, transversa. O movimento é pequeno. Eu posso usar o pescoço como alavanca? Posso. Mas ou só estirar, ou... São técnicas de osteopatia, terapia crânio-sacral. Na verdade, são técnicas que nós aplicamos em cima do sistema venoso. Então, nós olhamos para a anatomia, nós olhamos a região facial que a estrutura está, nós estamos trabalhando a região facial da jugular e trabalhamos estirando e ganhando movimento de forma bem específica. Então, isso já é meio que nosso, né, Marinho? Se você tira a tensão ali, você vai melhorar a vascularização dos tecidos, vai diminuir, vai melhorar a drenagem, e aí tudo melhora, né? Aqui, como já melhorou aqui. Então, todo o trajeto anterior do pescoço, forame jugular, entrada torácica, isso é uma dor de cabeça, é uma maneira de se tratar muito rapidamente, uma dor de cabeça de origem vascular, entendeu?
Então, o paciente te dá a dica. Ah, dói quando eu faço atividade física, ou dói pulsando, ou dói. Você percebe que é uma dor mais congestiva. Certo, pessoal? Bom, Ó, lembra que tem a externo. Eu toda hora vou lembrando de uma coisa. Aí tem a externo clavicular. Você vem aqui, ó, trabalha quem? Subclávio. Você pode usar toda a parte do arcabouço ósseo para trabalhar a alta hierarquia. Então você entra, ó, faça um trabalho sobre o subclávio, tá podre, subclávio. Nossa, quase morri agora, pobre. Subclávio, o ponto de fáscia, ele é aqui, ó, na divisão do externo, aqui, ó, tem um ponto de fáscia aqui. Você também pode trabalhar devagar, aqui, ó. Vai pegar a entrada torácica bilateral. Então, o que que a gente faz? Ó, a gente vem daqui até aqui e trabalhamos quem? A jugular, tá? isso, o raciocínio é simples, né? Então, se alguém já tinha visto, olhar desse jeito, com essa. Que é isso que você tem que pensar. Todas as vezes que tiver alguma dor, existe uma alta hierarquia, existe estruturas protegendo essa alta hierarquia, tá? Então, sempre que vocês forem tratar, vocês têm que pensar nisso. É importantíssimo. Por quê? Porque os resultados vêm disso. O corpo protege o que é mais vital. O corpo protege a vascularização dos tecidos. Porque a vascularização dos tecidos, ela depende, o bom funcionamento de um tecido depende de um bom sistema vascular. Então, nós Agora temos você que... está prestando atenção na aula, Marcos. O que que fecharia com chave de ouro um tratamento da jugular? Uma coisinha que era cereja do bolo para ajudar esse negócio a andar. Tratar quem? Respondam aí. Tratar a jugular, vai melhorar todo o sistema venoso, né? O que que ia ser assim, cereja do bolo? Fala assim, o que que vocês acham? Nem eu sei. Tá, Eu estou pensando. não é possível. Vamos, gente, responde aí. O que que vocês acham? Tá faltando uma coisa aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Falando nisso, enquanto vocês pensam, que eu vou esperar vocês responderem. O formato que a gente gosta de levar a live, com muito conteúdo, essas coisas, nós estamos achando mais fácil fazer isso na outra plataforma. Então, talvez as nossas lives, talvez não, quase certo que sim, vão ser levadas para o YouTube, tá, pessoal? Nós vamos avisando, mas é bastante provável que as nossas lives serão feitas no YouTube. Qual que é? Conta aí o negócio. O fígado, né, meu povo? O fígado. Pois se nós estamos trabalhando sistema venoso, se nós estamos trabalhando circulação, nós temos que trabalhar o fígado. Uma coisa importante também é a mudança alimentar. Por quê? Por causa das fáscias. Nós estamos falando aqui de fáscia cervical média, nós estamos falando de todos. E quando o meio está ácido, intoxicado, as fáscias perdem movimento. Então é por esse motivo que quem muda a alimentação também, a cabeça melhora, entendeu? As dores melhoram. Então, assim, é um contexto, né? E Paula e eu fazemos isso todos os dias e estruturamos isso, né, Paula? No método TMA, que é o nome que a gente deu, porque usamos toda essa visão para todas as partes do corpo. E é isso que a gente compartilha nas nossas lives, é isso que a gente quer passar. Por quê? Porque se nós fisioterapeutas todos começarmos a olhar para isso, a fisioterapia muda, entende? Muda o status, você vai ter resultado, o paciente vai ficar feliz. Uma série de coisas que uma puxa a outra. Certo?
Dúvidas? Alguma dúvida? Choros, lamentações, muito difícil? Muito simples, né? Muito simples. A gente precisa olhar para a anatomia com um olhar direcionado. É só isto. Alguém acordou bravo. Certo? Então, penso que é isso, né? Vixe, acordou na hora, hein? Acho que é isso mesmo, né? Acho que acho que é isso que eu estou sendo solicitada na minha função de mãe aqui. Tá Se bom? vocês tinham alguma dúvida, ninguém vai ter mais. Tá bom, Então é isso, pessoal? pessoal. Uma boa noite. Espero que tenham gostado da live, né? Muito bom ter todos vocês aqui. Beleza? É um prazer, pessoal. Obrigada, viu? Grande Tchau, beijo. Fique tchau. com Deus. Com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.